Gênesis 37, 19. Lá vem o sonhador. Podemos pegar esse sonhador, jogar dentro de um buraco e aí veremos o que vai ser feito dos sonhos dele. A Bíblia é bem clara, minha amiga, que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E sabe qual que era o erro de José? O erro dele era ser um sonhador para os irmãos. O sonhador, ele é uma pessoa diferente. O sonhador, todo mundo pode estar vendo o fracasso, mas o sonhador, ele vê vitória. O sonhador incomoda até sem querer. E eu me coloco no lugar de José, um jovem que recebeu uma promessa de Deus, foi vendido pelos seus próprios irmãos de sangue, foi vendido como escravo por algumas moedas. Foi vendido e ele passou anos e anos por uma provação terrível, mas a promessa na vida dele não deixou de ser cumprida. O que eu quero te dizer, maravilhosa, virtuosa, que a promessa do Senhor ela está de pé na sua vida. Não deixe de ser uma sonhadora. Eu tive umas experiências na minha vida. Eu trabalhava numa empresa e dentro da empresa tinha um banco. Vou te contar isso, que você vai ver que interessante, uma experiência que eu vivi. Dentro da empresa tinha um banco, esses caixas, né, eletrônicos. Então, quando chegava no final do ano, no mês de dezembro, todo mundo ficava ali, né, comentando, né, entre os funcionários, né, caiu o décimo, o décimo era o 13º. Amanhã vai cair o décimo, e ficava todo mundo ali, né, assim, na expectativa do 13º. E eu me lembro bem que quando eu fui ter essa primeira experiência de sacar o 13º lá naquela empresa, que o banco era dentro da própria empresa, né? Que quando eu cheguei no caixa, minha vez, né, de entrar no banco, que eu cheguei no caixa, que quando abriu a tela para mim, eu me lembro bem, o valor era 400 e poucos, um bichinho aqui, 400 e poucos reais na época. Gente, eu fiquei numa revolta, eu fiquei revoltada. Eu olhei para aquele dinheiro, não por ingratidão, foi uma experiência que eu vivi, porque aquele dinheiro ia me ajudar muito. Mas quando eu olhei para aquele dinheiro, assim, na tela, eu me lembro muito bem desse dia, na tela daquele banco ali, né? Caixa 24 horas, pra você entender. E eu pensei, falei, meu Deus, eu trabalhei um ano para receber esse valor. E eu, muito sonhadora, sonhava, sempre sonhava muito alto. E eu falei, gente, e o 13º ainda vem de 2 vezes. Gente, aquilo me revoltou. Não pelo valor, que aquilo me dá muito dinheiro. Mas eu pensei, Deus, o Senhor é um Deus tão grande. Só pode me dar esse valor por dia, Senhor. Eu creio. Eu sou sonhadora. Eu não consigo me conformar de esperar um ano para receber 13º. E aí quando eu saquei aquele dinheiro, fui lá pro local, né? Que eu era faxineira, né? Assim, não tenho vergonha nenhuma da profissão, me sustentou muitos anos, né? Eu fui pro local que a gente ficava, tinha um tanque assim. E hoje meu esposo também trabalhava lá, né? Eu fiquei assim pensando, Deus, o Senhor é tão grande, que esse valor que eu esperei um ano para receber, vai vir 2 parcelas. 2 parcelas para mim, gente, não encaixava na minha cabeça, sabe? Eu, mãe de 6 filhos, eu falava, meu Deus, eu ainda vou ter que receber em 2 parcelas. O Senhor é Deus para me dar esse valor por dia, Senhor. E eu fui para aquele tanque onde a gente lavava os panos de chão, né? A gente limpava, era uma empresa muito grande, eu tinha que limpar salas, né? Limpar o galpão.
virtuosa, minha amiga. Eu fiquei assim dentro de mim, agradecendo pelo valor, mas dentro de mim sabendo que Deus podia fazer algo maior na minha vida. O que que eu te ensino com isso? Nunca pare de sonhar, nunca deixe de sonhar. E eu me lembro bem que eu cheguei no tanque onde a gente lavava os panos de chão, né? E eu me lembro bem que eu bati no tanque. Eu falei, hoje. E os pessoal, né, que trabalhava comigo, os colegas de trabalho, estavam tudo em volta, assim. Eu me lembro disso direitinho. Falei, é a última vez que eu trabalho para os outros na minha vida. Mas aquilo saiu de dentro de mim com tanta força, com tanta fé, sabe? Com tanta determinação, como José, um sonhador. Gente, eu declarei isso naquele tanque. Eu lembro que eu bati no tanque. E os meus colegas de trabalho, todo mundo começou a rir, né? Vieram gargalhar. Foi assim, aquela, né? Parecia piada. De tanto que o povo riu, gente, meus colegas de trabalho. Eu falei, essa é a última empresa. Eu nunca mais na minha vida vou trabalhar para os outros. Ah, meu Deus. Gente, eu creio que o céu se moveu a meu favor. Que os anjos do Senhor ouviu aquela declaração. Porque eu saí daquele banco dentro da empresa revoltada. Não com Deus, não com salário. Nada disso. Que eu senti dentro de mim que Deus tinha o poder de me dar aquele valor de 10º que eu recebia depois de um ano trabalhado em 2 parcelas. Aquelas 2 parcelas me revoltavam, Virtuosa. Eu não sei te explicar o porquê, porque dentro de mim era uma sonhadora. Eu era uma sonhadora. Eu sou uma sonhadora, como José. Sonhava alto, sonho alto. Eu declarei na beira daquele tanque, gente, na beira, lavando aqueles panos de chão, que era a última vez que eu ia trabalhar para os outros. Gente, eu declarei isso, vocês não têm noção do que aconteceu comigo. Vou contar para vocês. Eu pedi para ser mandada embora. Eu ia trabalhar assim, entristecida. Sabe, eu acordava assim de madrugada, eu saía às 5 horas da manhã. E eu trabalhei lá alguns anos da minha vida. E eu ia entristecida para lá. E eu falei, me manda embora, que eu não quero mais ficar. E eles começaram a me segurar, me segurar, me segurar. Não, fica, fica, fica. Eu não aguento mais. Às vezes eu ia chorando, porque eu não queria ir mais. Sabe, algo moveu dentro de mim. Só que eu não entendia que foi aquele dia, aquela revolta contra a situação, não contra Deus, não contra o salário, não murmuração, nada disso. Porque eu senti dentro de mim que eu determinei, é a última vez que eu trabalho para os fichados de carteira assinada. Isso tem muitos anos, gente. Foi no ano de 2007. E eles me segurando na empresa, minha filha segurando, e por fim eles me mandaram embora. Foram quase 5 anos trabalhado. Na hora de fazer o acerto, me pagaram o que eles quiseram lá. Muito pouco. Eu tinha feito vários planos, muitos planos de fazer isso, fazer aquilo, montar um negócio próprio. Eu sei que o dinheiro que eu recebi era muito pouco, quase 5 anos trabalhado, tá? Eu tive que até recorrer à justiça, porque, se eu não me engano, foi R$ 50 de acerto. Não dava pra nada. Então, assim, eles me pirraçaram, sabe? Foi uma coisa horrorosa, gente. 5 anos trabalhado, na hora que eu saí, vou falar com você, eu chorei muito. De saber que eu dei meu sangue, dei minha vida naquele lugar. Fazia hora extra, precisava de mim para hora extra, Natal, precisava de ir lá limpar o galpão da empresa, que ia ter alguma festa lá do chefe. Gente, eu estava pronta, mas na hora de eu sair, receber, gente, foi uma guerra para receber. E aquilo me revoltava. Eu falei, eu dei 5 anos da minha vida para na hora de eu receber os meus direitos, eu tenho que ir para a justiça. Foi aí que eu me revoltei mais, foi aí que eu sonhei mais, foi aí que eu determinei mais. E eu peguei aquela pouquinho que eles me pagaram e fui numa loja. Vou te contar que milagre que Deus fez. De produto de limpeza,
na minha cidade. E eu já tinha vendido desinfetante quando os meus meninos eram muito pequenininhos, e eu sabia fazer algumas coisinhas que eu aprendi com uma amiga que se formou em química. Ela me ensinou algumas coisas. E eu fui lá na loja do moço aqui na minha cidade e falei com ele, eu preciso comprar algumas coisas para me vender, para me fazer um dinheiro. E ele ficou me olhando assim meio desconfiado. E eu preciso que você me ensine. Ele olhou assim para mim e falou, volta aqui. Eu lembro muito bem na época, com R$ 200. Virtuosa, menina. Os R$ 200 não era nem a metade que eu tinha recebido da empresa e estava faltando as coisas dentro de casa e meu marido parado. E eu falei, Jesus, o que eu faço? Gente, eu me virei, tá? Para arrumar esses R$ 200 em duas. E voltei lá com os R$ 200. Ele assustou quando me viu, Virtuosa. Tô te contando isso para você entender que o sonhador é Deus que coloca dentro do coração dele que ele vai vencer. E eu vejo José, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, foi vendido como escravo, sofreu humilhação, foi preso, foi injustiçado, passou muita tribulação. E eu vejo que o sonhador, ele é uma pessoa que ele vai passar por batalhas e lutas. E eu voltei nessa loja com esses R$ 200 e ele me ensinou a fazer limpa alumínio, sabão pastoso, me ensinou a fazer várias coisas. Os desinfetantes eu sabia, eu vejo muitos eu já sabia, que minha amiga tinha me ensinado. E ele me ensinou outras coisas, me deu aqueles produtos e eu vim assim para casa como se eu tivesse ganhado na loteria. E ali nasceu uma nova pessoa. Eu fazia de dia, quando não dava tempo para fazer os produtos de limpeza durante o dia, eu fazia de noite, de madrugada, acordava de madrugada, já ia dormir 2 da manhã, que dava muito trabalho para fazer, mas vendia muito bem, porque produto de limpeza ninguém fica sem. E assim eu comecei a minha caminhada empresarial, para a glória de Deus. Vendendo desinfetante porta em porta, ganhando meu dinheiro, sabe? E eu, com o tempo eu entendi porque aquela revolta que eu tinha dentro de mim é particular, gente. É eu, que eu vivi. Não tô te falando que é errado receber 13º, não, não é isso. Eu, dentro de mim, eu sabia que existia um Deus que podia me dar aquele valor de 13º por dia. Gente, eu vendi muito produto de limpeza. Muito, 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 muito. E na época onde eu moro, era terra vermelha. E havia um conjunto de casas da Caixa Econômica que o piso era branco. Então, aquela poeira do bairro sujava o piso branco. Então, aquelas casinhas, tudo comprava na minha mão, produto para clarear o chão. Então, eu vendi muito produto de limpeza para a glória de Deus. Logo um pouco, a gente comprou um carrinho, foi o nosso primeiro carro, foi um Chevette vermelho. Tem um vizinho até fala que ele era pintado de pincel. Mas pra mim, gente, era a maior vitória do mundo eu andar de carro, vender aqueles produtos de carro. Eu comecei a vender na sacola, colocando no ombro. Então, o que eu quero te ensinar nessa noite, passar para você a minha experiência de vida. Como José, ele era um sonhador. Ele foi vendido pela própria família, pelos irmãos de sangue. A fúria deles era de ver ele sonhar. E até hoje, eu creio que eu passo, você passa, as pessoas ficam furiosas porque você é um sonhador. Porque o sonhador, gente, ele pode ter uma xícara. Ele tem uma xícara. Ele olha para a xícara e fala assim, nossa, e se eu comprar xícara para vender? E se eu começar a ganhar dinheiro com xícara? Entendeu? Às vezes ele tem uma caixinha dessa aqui, ó, de energia que eu comprei hoje para fazer ali a minha varandinha que eu tô fazendo. Aí ele olha, nossa, eu podia vender essa caixinha na Shopee. Então, assim, ele é um sonhador. Em tudo ele começa a sonhar, sonhar, sonhar. Ele não para de sonhar. Então, o que eu quero te ensinar? Você é um sonhador. E o sonhador vai passar por batalha, lutas, perseguições. Mas não importa. Faça como José. Passe o seu período de provação, de tribulação, mas entenda que o Senhor te fará governador.
que significa esse governador? Você vai governar, entendeu? Você vai dominar, você vai se destacar virtuosa, entendeu? Então, às vezes você fica assim, ai meu Deus, será que eu estou murmurando? Será que eu não estou agradecendo? Porque eu não consigo ver a situação como todo mundo vê. Era assim, todo mundo da empresa se alegrava pelo 10º. E eu, dentro de mim, eu me revoltava dentro de mim de saber que eu tive que trabalhar um ano para receber aquele dinheiro em 2 parcelas. Mas não era uma murmuração, não era que eu era ingrata, não era isso. É porque dentro de mim eu sonhava muito, eu sabia que aquela posição que eu estava, eu poderia sonhar e sair dela. Então, para a glória de Deus, virtuosa, entenda isso. Sonhe alto, porque Deus realiza sonhos. E o Senhor realizou muitos sonhos meus, graças a Deus. Fez muito milagre, operou muita maravilha na minha vida e tudo começou através de vender um desinfetante. Hoje, a gente é dono de um depósito de gás, né? Para a glória de Deus, a gente tem uma casa de aluguel em Porto Seguro por temporada e tudo isso foi através de sonhar e acreditar que Deus tem poder para mudar a nossa história de vida, que de nós mesmos nada podemos fazer, mas o Senhor, Ele honra aquele que é fiel e que sonha, como José. Você acha que José, quando ele estava naquela situação de vergonha, ele não se entristeceu? Quantas vezes eu me entristeci ao longo desses anos? Quantas vezes eu passei luta ao longo desses anos? Quantas vezes eu passei por dificuldade ao longo desses anos? Mas você não pode desistir, você tem que perseverar. José, ele foi achado, foi encontrado. Então você também vai ser encontrado, você também vai ser achado. Deus vai abrir uma porta para você passar. Você vai passar e do outro lado você vai entrar ao hino da vitória. Eu fico imaginando a luta de José, foi 13 anos, gente, na prisão. Pensei, quantas vezes será que isso não doeu dentro dele? Mas o Senhor fez dele governador. Governador. Toda aquela dor que ele passou, né? Toda aquela dor. O vencedor é aquele que vence dores. Pensa comigo, vencedor. O vencedor, ele vence as dores. Então você precisa vencer as suas dores, não desistir. Continuar sonhando, sonhe alto, continue sonhando. Você vai chegar, você vai alcançar, você vai testemunhar. E como os irmãos de José, eles tiveram que reconhecer que Deus foi com ele. E José tinha nas mãos o que eles precisavam, que era o quê? O alimento. José tinha nas mãos tudo. De escravo a governador. Pensa aí, que Deus tremendo. E José sentiu dor quando viu eles, por tudo que ele passou. Mas ele perdoou e ajudou os irmãos dele. Fica aí uma observação. O perdão nos faz continuar. O perdão nos faz seguir em frente. Não guarde mágoa no seu coração. Libere. Porque eu sei que na sua caminhada vão te ferir. Mas você precisa liberar o perdão, você precisa continuar na sua jornada, no seu caminho, focada, para você alcançar a sua vitória. Então fica essa palavra maravilhosa. Não desista, não deixe de sonhar, sonhe alto. Lembre-se de José, que era um sonhador. Os irmãos jogaram ele num buraco e disseram, vamos ver para onde que vai os sonhos dele. Olha só. Foi vendido como escravo. Eu fico imaginando José dentro daquele buraco, gritando, pedindo por socorro. E eles não acolheram, não foram lá tirar ele daquele buraco. Eu fico imaginando José, a gente gritando, socorro, alguém me ajuda, alguém me tira daqui. E eles não fizeram. Venderam ele, ainda ganharam dinheiro nas costas de José. Pensei, brincadeira não, minha amiga. Mas o Senhor foi fiel à sua
promessa na vida de José e o exaltou e o honrou a ponto de somente naquela cidade ter alimento e os irmãos ter que ir lá, naquela cidade para buscar o alimento, senão eles iam morrer de fome. Eles tiveram que ir lá. E o Senhor honrou José de uma forma tão sobrenatural que ele conseguiu liberar o perdão e ainda ajudar aqueles que o venderam e fizeram toda essa covardia com ele. Então, amiga, fica firme. Continua no seu propósito. Porque tudo isso que você está passando vai servir de testemunho para a glória de Deus. Amém? Um beijo no coração. Se essa palavra te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixa aí o seu like aí, para que o YouTube possa enviar esse vídeo para mais pessoas, para mais mulheres, para mais virtuosas que estão desanimadas, se sentindo desamparadas, sem força, desistindo até da promessa, parando até de sonhar. Deixa seu like, inscreve no canal, comente aí. Eu creio, eu vou viver a promessa. Tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.